Boa noite. Jogar aqui é sempre muito difícil, né? A gente sabíamos disso, nos preparamos muito bem para fazer o nosso jogo aqui. A estratégia, principalmente no primeiro tempo, ela se encaixou muito bem. Todo momento a gente gerou desconforto ao adversário, mesmo com ou sem bola. Quando ele estava com bola, a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes, as movimentações, a dinâmica de movimentações do adversário desde a sua iniciação. E quando nós tínhamos a bola também nós geramos desconforto para eles. Então isso que a gente pediu para os atletas, para que a gente pudesse quebrar esse ímpeto deles, que a gente sabíamos que da força deles, como a torcida joga junto. Então a gente conseguimos sair à frente. Tivemos possibilidade de sair para o primeiro tempo, o intervalo, com um placar um pouco maior. No segundo tempo perdemos um pouco ali das nossas conexões, das nossas movimentações. Tivemos alguns erros de passe que não deu a condição para a gente fluir o nosso jogo. O adversário, pela qualidade, a gente sabia dessa dinâmica dele de infiltração, acabamos sofrendo gol, mas parabenizar os atletas, né? Hoje tivemos uma postura diferente do que tivemos no jogo passado, e a gente fica feliz, e Série B é isso, quando não consegue ganhar você tem que levar um ponto, e agora é recuperar esses atletas para colocar a nossa mente agora para o próximo adversário, que é o ABC. Ô Loser, tu conhece muito bem, né, o futebol aqui do Sul, e esse jogo do Guarani no primeiro tempo é estudo do próprio adversário, Criciúma? Com certeza, a gente sabia que eles viriam com essa pressão, né, tentando levar a gente para um corredor para poder neutralizar e retomar essa bola. É um time que é muito agressivo, muito rápido, com as suas transições também. A gente conseguiu fazer a circulação, conseguiu trocar de corredor e obtivemos vantagens e poderíamos, como eu falei anteriormente, sair com um placar maior. Infelizmente, a gente não conseguiu essa eficácia aí naquilo que a gente produziu, mas dar os parabéns para os atletas. Não é fácil jogar aqui, tiveram um comportamento, tiveram coragem de jogar, mostra que a gente está no caminho, a gente continua em evolução, e agora é trabalhar, descansar essa noite, e a partir de amanhã já voltar nossa mente para o próximo adversário, para que a gente possa fazer uma excelente preparação para fazer também mais um grande jogo, porque é isso que te aproxima do resultado de vitória, você performar, você jogar de maneira organizada, saber o que fazer com e sem bola. Então é isso que a gente tem trabalhado, a gente fica feliz porque os atletas têm entendido, têm se dedicado, e mesmo hoje com um ponto fora de casa, a gente conversando com eles aqui, via no olhar dele, até nas falas deles também, a sensação que poderíamos levar algo a mais daqui. Então parabenizar, saber que a gente está no caminho, trabalhar muito, para que a gente possa estar brigando aí no pelotão lá da frente. A sua intenção com as mexidas, as mudanças para o segundo tempo? Olha, a nossa ideia era manter a gente começou a perder um pouco de conexão, perder um pouco mais do meio. A ideia era trazer o Isaac justamente para que a gente pudesse ter essa fluidez, né? Principalmente essa ligação de meio para o ataque, não perder o ímpeto ofensivo, porque se for jogar aqui contra o Criciúma, baixar suas linhas e esperar o adversário, uma hora ele vai te machucar. Então a gente tinha que também gerar esse desconforto ao adversário quando nós tivéssemos a bola, e por isso a ideia de colocar o Isaac e o Lucas, né, dois atletas, um para organizar e fazer essa ligação meio-ataque, mais um atleta de velocidade, que no caso a gente tirou o Bruno José. Então essa foi a nossa ideia para manter o nosso ímpeto ofensivo, ajustar um pouco mais o meio-campo, e a outra troca foi para que a gente pudesse povoar um pouco mais o meio, que a gente estava com desequilíbrio naquele setor, até porque ele já tinha colocado mais gente dentro da área, estava tendo uma flutuação do Marquinhos ali, então a gente precisava povoar um pouco mais o eixo central, por isso que a gente colocou tanto o Araújo como o Anderson ali para dar uma sustentação junto com o Barbosa. Jogamos o Isaac para o corredor, para jogar de fora para dentro, liberando o corredor para ultrapassagem do Mike, para a gente continuar com o nosso ímpeto ofensivo, ter um homem a mais no meio, com essa saída do Isaac de fora para dentro. Tivemos ali algumas escapadas, mas infelizmente a gente não conseguiu êxito que nos desse essa vitória. Mas, de novo, parabenizar os atletas, foram guerreiros, trabalharam com aquilo que a gente entendia que era preciso, então agora é descansar e a partir de amanhã voltar nossas atenções para o nosso próximo desafio. O horário preocupa? Já você tem alguma avaliação do goleiro? Não, até agora eu conversei previamente com o doutor, muito prematuro ainda para a gente dar algum tipo de diagnóstico. Conversando com o atleta, ele relatou, nunca teve lesão muscular, então até ele fica um pouco confuso, mas que embolou um pouco ali a perna. Torcer para que não seja nada de grave, parabenizar o Álvaro, que entrou, fez a sua estreia como profissional. Então, um menino que entrou num jogo muito difícil, mostra como é importante você ofertar conteúdo a todos. Parabenizar também o Gustavo, preparador de goleiro, que tem trabalhado muito bem esses meninos, e
a gente fica feliz pelo desempenho que ele teve na partida de hoje, como foi a sua primeira partida como profissional. Na reta final do turno, o que tu espera para o segundo? Que sempre na virada do turno, sempre as equipes se reforçam, né, Lousa? E como é que você está vendo o campeonato do equilíbrio até agora? Um campeonato muito equilibrado, como a gente previa desde o início, as equipes montando, se reforçando, algumas surpresas, mas a gente tem trabalhado e o que nós estamos pregando dia a dia aqui é sempre levar a campo, em cada sessão de treinamento, a nossa melhor versão, sempre vivenciar, canalizar as nossas energias sempre para o próximo adversário, nesse caso é o ABC. Então o ABC é a nossa Copa do Mundo, o ABC vai ser o adversário que a gente vai se preparar muito para poder ir lá e fazer um grande jogo. Por isso, é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo. A gente tem vivenciado jogo a jogo e até o fim dessa jornada é assim que iremos caminhar. Então, vivenciando cada partida como fosse a última das nossas vidas. Então, assim que a gente vai encarar todo o nosso adversário, se preparar bem para fazer sempre um grande jogo e representar bem essa instituição. Ô Zé, em relação ao jogador Regis, qual é a situação dele? Espera contar com ele logo aí para a sequência do campeonato? Sim, o Regis entrou, foi responsável lá pela penalidade, né? Foi corajoso em colocar a cabeça no lance daquele ali. Felizmente nada de grave, então ele já retornou ontem, está fazendo um trabalho à parte, alguns cuidados tem que ter com o atleta ainda, mas a expectativa é que ele possa estar conosco já em Natal contra o ABC, para que ele possa agregar a sua qualidade a esse grupo de atletas que temos aqui.